Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que hoje está florido, que nós estamos recebendo a comitiva da nossa 17ª Exposol, com as beldades, hein, governador Pedro Soares? Bonitas nossas rainhas. Depois nós vamos mostrar as rainhas princesas da Exposol. Tudo bem com o meu amigo? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Não, o senhor sabe que tem cadeira cativa aqui no Pampa Debates, né? Perpétuo, inclusive. Muito obrigado. Vitalícia? Vitalícia. Tá bom. Depois nós vamos conversar, temos muito que conversar sobre Seguridade Social. Né? Temos muito que conversar sobre Previdência como um todo. Né? Aí tem que analisar o nosso IP, temos que analisar o âmbito federal, temos que analisar a seguridade dos funcionários públicos, dos poderes e o que sobra o pobre povo brasileiro, né, que é terrível, né? Nós temos que conversar sobre isso, porque tem uma reforma se avizinhando aí e parece que draconiana ainda. Vai arrebentar sempre no menos aquinhoado, esse que vai sofrer mais. Aí está o Armando Burdi também participar depois da nossa conversa sobre Previdência. Tudo bem, Armando? Tudo bem, infelizmente. Prazer em rever o sempre governador, nosso grande amigo Jair Soares. Prazer muito grande. E rever o nosso Hélio Ângelo Lodge, nosso coordenador da Exposol. De novo, né? O homem mais requisitado de Soledade. Tudo bem, Lodge? Obrigado, tudo bem a você, ao doutor Jair, ao senhor, aos ouvintes, boa noite, um abraço fraternal. Prazer tê-lo aqui, né? Muito obrigado. Com a gente. Obrigado pela oportunidade de nós divulgarmos mais uma vez a nossa Exposol, nossa feira muito importante de Soledade. E a Marilda Borges Corbellini, que é vice-prefeita de Soledade, e não é descortesia deixá-la por último, não, porque sempre se diz que os últimos serão os primeiros, então nós chegamos finalmente à primeira. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e é um privilégio estar aqui na companhia, né, de tão ilustres pessoas, e para nós podermos falar um pouquinho da nossa maior feira, a Exposol. 17ª edição. 17ª. Que é o meu número de sorte, 17, hein? Olha aí, ó. Então, mais um convite para que se faça presente a nossa feira. Perfeito. Como é que a cidade de Soledade se prepara para essa Exposol? Na verdade, a Exposol... Eu já tive o prazer de estar em algumas lá, né, o Lodge, né? E quero estar mais nessa também. Que bom. Na verdade, a Exposol é uma grande feira de negócio e também de turismo, porque nós sempre recebemos as pessoas de braços abertos, como diz o nosso coordenador Hélio. É um grande evento que movimenta o comércio, a indústria e o turismo no nosso município. Hélio Lodge, a nossa Soledade teve duas fases, né? Das semi-preciosas e das preciosas. Obviamente que ganhou grandeza a Exposol e a própria Soledade quando passou a se tratar aquelas pedras que não se entendia como preciosas, porque realmente são preciosas. Eu acho que esse aí foi o divisor de águas, foi um marco importante para a Soledade. Foi, sem dúvida. Nós implementamos a primeira Feira Internacional no ano 2000. A gente conseguiu colocar para as pessoas aqui, porque... Paulo Sérgio, antigamente as pessoas falavam, mas vocês vendem as nossas pedras para o exterior e o brasileiro não tem oportunidade, né, de ver, de admirar, de adquirir as pedras. E aquilo me preocupou, ficou na minha cabeça. Eu pensava antes do ano 2000, nós vamos criar a primeira Feira Internacional de Pedras Preciosas para que o público aqui do Rio Grande do Brasil vá lá, conheça as nossas pedras que brilham, que encantam, que fascinam e pode adquiri-las, enfeitar a sua casa, enfim, para os museus aqui do Brasil e assim por diante. E aconteceu, tanto é que a nossa feira, ela se supera ano a ano, cada vez melhor. O público presente na 16ª edição ultrapassou as 150 mil pessoas.
Soledade, com 30 mil habitantes, colocou mais de 150 mil pessoas na nossa Exposol. E veja bem que feira simpática, ela não cobra ingresso. A única cobrança que nós fizemos é a cobrança da presença da pessoa, com um abraço fraternal de boas-vindas. E se a gente puder estender o tapete vermelho, né, e nós com certeza faríamos isso. Não tem ingresso nenhum, o pavilhão internacional é o grande diferencial, né? A feira de gemas, joias e pedras preciosas atrai muita gente de todos os lados e estamos aí com um evento muito importante que faz muito bem ao nosso município, ao estado e ao país com a exportação de pedras preciosas, como o senhor falou. Esse setor de joias e pedras preciosas na economia solidária representa que percentual? 33% a 35% hoje, depende das pedras preciosas. Mais de 150 empresas. Mais que agricultura? Olha, eu diria... Taco a taco, agricultura. Quando fui prefeito, eu fazia esse cálculo. Dava 33 e a indústria, comércio e serviço mais 33. Então, vejam bem que importância tem o setor de pedras preciosas para a nossa economia. E transformar uma ágata, uma ametista, um cristal, enfim, um quartzo rosa em uma joia... Não, ele já olhou, eu estou olhando faz tempo. Gera muito... Eu estou olhando faz tempo essa pedra maravilhosa que a senhora traz. Gera muito emprego, vendida na Exposol. Gera renda, muitos insumos de produção. A formação da mão de obra para esse trabalho é local, vem de fora? Local. É local. Nós preparamos a nossa mão de obra. Tem a escola do Senai antigamente, agora infelizmente fechou. E nós temos também o Preocupados centro com a tecnológico, que nós temos máquinas e pessoas, né, que desenvolvem projetos, inclusive designs para as joias também. Você tem estimativa de quantos países, para quantos países exportam essa produção? Mais de 30 países. E hoje nós temos, em média, 180 empresas que trabalham no ramo de pedras. Isso, consequentemente, né, movimenta o comércio local e a geração de emprego e renda para o município. Né? Aquela área da Exposol, ela surgiu para a Exposol? Ou ela já existia? Ela já existia quando tinha um pavilhão apenas, quando nós assumimos o município em 97, nós só tratamos de criar aquela infraestrutura. E nós viemos a Porto Alegre, na época, com o ex-prefeito, eu acompanhei, pedindo que o Estado nos ajudasse a construir os pavilhões. Saímos de mão abanando. Toda aquela estrutura que foi construída lá no Parque de Evento Centenário Rui Ortiz foi 100% com dinheiro do município e 100% pago cash à vista. Agora, eu vejo um problema, um defeito nessa feira, né? Qual? Ela podia ter surgido entre 1983 e 1986. Por certo, não sairia com os bolsos vazios, não. Não. Governo de Jair de Oliveira Soares. Ainda mais que eu representei na Câmara Federal, fui eleito com 1.333 votos por Soledade e também conheço a Expointer. Sem decor, porque eu conheço até os distritos que hoje são municípios que, antes de serem distritos, já tinham posto de saúde quando eu era secretário de Estado da Saúde e do Meio Ambiente. E eu tenho grandes amigos lá em Soledades. Lá, a última vez que eu fui com o deputado estadual, eu era colega dele, deputado estadual, com o Guerini, na Exposol. Um abraço para o Xerine. E tenho muitas pedras na minha casa. Que lindo. Acho Hoje, doutor Jair, nós vendemos muita pedra para empresas dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, para decorar casas. Sim. Peças lindas, decorativas. Se o senhor for visitar a Exposol, pode adquirir uma pedra para decorar sua casa, que vai ficar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. E ela é linda, maravilhosa, brilha, encanta, fascina, atrai as pessoas. E as indústrias estão, graças a Deus, crescendo cada vez mais, atingindo um mercado maior, e nós estamos inovando, modernizando, criando. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos um departamento que cria novos produtos, novos artigos para apresentar para os clientes no exterior e vender. As nossas pedras vão para galerias finas no exterior, as nossas pedras vão para museus importantes. Se você entrar no Museu do Vaticano, na entrada vocês vão ver as pedras de Soledade que brilham, que encantam. Se vocês visitarem, Gostei do que brilha e que encanta. Se visitarem o Museu de Nova York, as pedras de Soledade, né, que
que lindo, que encanto, que deixa as pessoas maravilhadas. Se visitarem o Museu do Louvre, em Paris, a mesma coisa. Então, nós temos o pessoal daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande, tem a oportunidade de visitar a Exposol e adquirir seus produtos, seus artigos, adquirir as joias, né? Para presentear a namorada, a noiva, a esposa. Esta joia que a vice-prefeita está usando é do Lodge? Não, não é do Lodge, né? Não é do Lodge. O Hélio, Então viu que ele não é... Não, mas na verdade... Não é ciumento, né? Não, na verdade o Hélio, ele trabalha mais com a parte de decoração, pedras grandes, Paulo Sérgio, eu vou capelas. falar uma coisa aqui. Quando eu assumi o município, em 97, eu fui prefeito por 8 anos, eu tentei trazer empresas, né, e reunir as empresas em Soledade. E as pessoas me chamavam de louco, mas Hélio, você é louco? Senão nós vamos criar um grande centro de negócios, né, um grande polo de negócios. Quando alguém do exterior pensar, eu vou para o Brasil, vou para o Rio Grande do Sul, vou para a Soledade, né, pronto, criamos um grande centro de negócio, hoje é uma grande realidade. Que maravilha. Então ela acontece de 28 de abril, meu aniversário é dia 27, então Olha, acho que eu já vou antes de comemorar lá, tá? Exatamente. Dia 27, vou comemorar dia 27 E o hotel de abril. é bom lá. Hein? O hotel é bom. E o churrasco melhor ainda. Bah, nem se fala. E até 1º de maio, exatamente. até o feriado. E junto com a Exposol, nós Segunda-feira. temos no Parque de Eventos Rui Ortiz o Museu da Pedra, onde nós vamos poder ver pedras de Soledade, região, Rio Grande do Sul e do mundo inteiro. E também com uma cabine virtual, que é uma réplica de um garimpo. As pessoas vão poder fazer uma viagem virtual e conhecer como se dá a extração da pedra. Agora, só para nós aqui, ainda tem garimpo lá em Soledade? O Hélio exemplo disso, tem. Não conto para ninguém. Tem. Ainda tem? Tem, inclusive de Esta pedra aqui, ela foi vendida pela nossa empresa para os Estados Unidos e o cliente está vendendo para o Museu de Harvard, da Universidade de Harvard. Eu não sei se tem mais peças que aparecem aqui, mas ela é linda, é fantástica. Agora, ela é pequena, quem mais fornece, pedras para a Soledade? Quais são os municípios aqui? Soledade é o centro comercial, industrial e exportador. Soledade compra muita matéria-prima do Salto do Jacuí, de Ametista do Sul, importa do Uruguai, importa da África matéria-prima, importa de outros países aqui da América do Sul e nós beneficiamos, né, elaboramos as joias e revendemos para o mercado local, né, do Rio Grande, do Brasil. Porque nós estamos habituados a mandar só matéria-prima para o exterior. Aí o exterior com isenção, cria a cadeia produtiva, com isenção, e vende para o Brasil de novo. Nós estamos fazendo o contrário. Nós temos uma dificuldade, Paulo Sérgio. Olha, a gente precisava de horas comentando isso. Nós temos no país que tem um imposto que deveria ser banido, o tal de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Isto é uma vergonha. Se a pessoa vai lá, começa uma pequena fábrica, né? Vai produzir um produto, um artigo, vai gerar emprego, vai arrecadar impostos, aí você impõe uma penalidade, ele tem que pagar para produzir imposto sobre produto industrializado. Só existe no Brasil. Esse imposto tem que ser banido. Tem que ser o IVA, o imposto único, convenhamos. Como qualquer país. Mas aí os corporativistas não deixam, Armando. Cada um se protege. É a preservação da própria espécie. Ninguém quer mudança na lei. Isso é estrutura... arcaica, mas é uma gigantesca Fala em estrutura mudar, fico com medo, treme. Nós temos que modernizar. Não. Nós precisamos modernizar esse país. Esse país precisa crescer. Nós temos uma natureza fantástica. O país é maravilhoso, é fantástico. O nosso problema é o governo. Vocês me perdoem, mas o nosso problema aqui no Brasil é o governo. O governo é grande demais. O governo grande, povo pequeno. Governo pequeno, povo grande. Nós queremos um povo grande, né? Melhorar a qualidade de vida, promover o bem-estar social. Então, eu falo disso aí porque a minha vontade, Paulo Sérgio, como a nossa vontade, tenho certeza, é ver esse país crescer, ter orgulho de viver aqui nesse país. Eu tenho orgulho de viver aqui, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Nós queremos que esse país melhore. Então, vamos colocar amor, desprendimento, dedicação, vamos ter iniciativa, persistência, boa vontade, vamos fazer... Todo esse nosso trabalho, Paulo Sérgio, é benevolente.
ninguém ganha nada, olha a equipe, olha a nossa corte. Vamos trazer as meninas aqui, a nossa rainha, né? Isso. Da Exposol e as Princesas. princesas. Isso. Vou apresentar aqui para depois nós começarmos, governador, do debate sobre a Previdência. Aí. Por aqui vamos... Como é o nome da nossa rainha? Gisele. Gisele. Olha, Gisele também, hein? O nome é sugestivo, hein? Vem cá, Gisele. Tudo bem? Que olhos também, Gisele, hein? Por favor, vem aqui. Ó. Não dá para a gente levantar, porque cuidado dos fios aí no chão. Tudo bem, Gisele? Tudo tranquilo? Tudo bem. É o teu nome? Raine. Raine. Qual bonito nome. Gabriela. Gabriela. Reinado, então, Famosa já Gabi. começou há quanto tempo? Já começou desde a Exposol, do último dia da Exposol do ano passado. A eleição Então, foi lá? Foi lá. Então nós estamos nos despedindo nessa Ah, Exposol. é? Já foi eleita a nova rainha? Está sendo. O Tá concurso sendo está eleito. acontecendo desde dezembro e no último dia da Exposol sai o resultado para a próxima corte. Nós estamos com o microfone à distância, mas acho que pegou bem aí, né? Deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem, então. Então, sucesso. Como é que faria o chamamento para as pessoas de 28 de abril a 1º de maio estarem em Soledade? Eu convidaria todas as pessoas para participar e conhecer, não só Soledade, mas como as riquezas que nós temos lá, as pedras preciosas, as joias, bem como todos os setores que a feira oferece. Então tem atividade para todo mundo, a família vai lá, vai se divertir com certeza. Todo mundo está convidado. Faz o teu chamamento agora, Rainha. Bom, a nossa feira é a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior multissetorial no interior do estado. Então, tendo atração e sendo a feira gratuita para todo mundo, entre show e para feira, só pagando estacionamento, eu acho que todos podem ir, toda a família. E o teu chamamento? Bom, pessoal, a gente vai esperar vocês de 28 de abril a 1º de maio no Exposol, nos shows, na indústria, no comércio. São vários setores, vai ter shows também. No sábado tem Marcos Bellucci e temos também Nenhum de Nós. E na sexta, Alisson e Lívia, que é uma dupla do nosso município. Maravilha. Eu nunca vi um governador tão bem emoldurado como hoje. Que espetáculo, hein, governador? Hoje eu vou dormir satisfeito. Né? Vou dormir satisfeito. Não, que presente. Você sabe que na minha casa só tem mulher, né? Sim. E contra mim elas estão sempre a favor. Estão sempre unidas. Olha que imagem maravilhosa do governador. De novo aí a imagem. Que beleza. Olha aí, tá vendo? Vai dar inveja em muita gente. Não. Isso é pra Inveja vocês mata, ver, hein? Isso é pra vocês verem com quem estão lidando, tá? Obrigado, então, meninas. Muito obrigado, Lodge. Obrigado, Nós vice-prefeita. agradecemos. A vice-prefeita Marilda Borges Corbelino. Qual é o seu partido? PMDB. E o prefeito? PMDB. PMDB? Você não teve coalizão? Chapa única, não. Chapa única? Tínhamos 4 candidatos, mas conseguimos ser eleitos com 53,9%. E o Lodge, qual é o partido? O nosso? Também PMDB? Não, 45. ele nos apoiou. Ah, apoiou. Mas teve o meu apoio. Mas era da Arena, o Lodge. Exatamente. Era nosso. Era arenista. Tá bom, muito obrigado, Lodge. tentando mudar. Sucesso lá com o nosso evento. Muito obrigado pela oportunidade. Saúde, paz, alegria a todos. Antes que o senhor se retire, nós vamos agora ao Momento Saúde, aqui no Pampa Debates, com o nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínica, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman, nosso presidente da Bienal do Mercosul. Governador Jair Soares, nós prometemos esse debate aí, que não vai ser um debate, na realidade a gente converge para tantas coisas, né? Mas o senhor tem a tese que a Previdência superavitária, especialmente no Rio Grande do Sul, tem dinheiro em caixa, né? E agora o senhor tem aí a Sociedade Gaúcha lhe assistindo aqui.
Não, eu não tenho a tese, né? Eu não tenho a tese, eu tenho os números. Tem os números, não, melhor ainda. Não, tese, ninguém pode ter tese de déficit ou de superávit. Perfeito. Não existe. Perfeito. Eu tenho análise desde 2000 que a Anfip edita uma espécie de um balanço sobre o qual ela faz uma análise da Seguridade Social. O último que chegou foi de 2015. E este está aqui, então não é tese, quero repetir, está aqui os números, dando o superávit, ano a ano. Eu destaquei aqui, só para terem uma ideia, de 2007, vejam bem, de 2007, ou melhor dito, de 2015 a 2000 para trás, 2000 a 2015, o superávit somado, ano a ano, é de 800 bilhões de reais. Superávit, veja bem. Apesar de que, a partir de 2000, foi criada no governo Fernando Henrique, a DRU. A DRU é a desvinculação de recursos da União, no valor de 20%. 20%. Linearmente, sobre toda a receita corrente líquida da União, sem precisar dizer onde vai gastar. Agora eu pergunto para o espectador, se tem déficit, como é que o governo tira e aumenta com nova lei de 20% para 30% para fazer que incida a DRU, que só esse ano vai chegar perto de 80 a 90 bilhões, porque depende muito da arrecadação. Agora, o ano passado, não saiu ainda, mas eu já tenho informações do presidente da Anfip, que é um jornalista gaúcho, Wilson Romero, que hoje preside essa entidade, a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência Social, de que vai ser deficitário, mas tem as razões do porquê. Primeiro é tirar 30% do lucro. Lógico. Segundo, as desonerações. Terceiro, as renúncias fiscais, que não tem transparência nenhuma. Quarto, as fraudes, que pararam de combater. Então, a evasão fiscal. A evasão fiscal, ela prejudica, porque o que precisa ser dito assim, por que o governo... Agora, não é a primeira vez, eu tenho aqui, olha aqui, depois da Constituinte de 88, esta vai ser a 5ª emenda constitucional de reforma da Previdência. Cada governo que vem quer fazer uma reforma da Previdência. Então, em 1993, a emenda número 3. Em 1998, né, a emenda número 20. Em 2003, a emenda 41. Em 2005, a emenda 47. E agora, a de 2016... E chamam isso de Constituição, isso é o custo de retalhos. Lógico, mas não pode, nossa Constituição é enorme. Mas eu queria começar esse programa, Paulo Sérgio e prezado jornalista Armando, dizendo o seguinte, se esse governo tem tanta preocupação com a Previdência, que acha que afeta o setor econômico, vejam bem, por que ele extinguiu o Ministério da Previdência? Rebaixou o Ministério da Previdência, dividiu o Ministério da Previdência, colocando um pedaço, coisa que o Delfim quis fazer quando eu era ministro, e que eu fui ao presidente da República e disse que não ia permitir, porque quando chegasse no dia do pagamento das aposentadorias e o dinheiro não estivesse lá, porque a Previdência, a Seguridade, é preciso que as pessoas entendam, você fala em Seguridade, a Constituição de 88 deixou bem definido do que se chama Seguridade, a Previdência, Assistência Social e Saúde. Isso é Seguridade. Como se forma o orçamento? Se forma da seguinte forma, recursos da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, da contribuição sobre o lucro, da COFINS, dos concursos de prognósticos e da CPMF, que parou de existir em 1990, foi criada em 1997 por intuição
muito humanitária do saudoso cirurgião cardíaco Adib Jatene, que foi ministro da Saúde. E eu disse na Comissão de Seguridade Social, que eu fazia parte, que ele estava preparando a cama para o dinheiro sair da Previdência Social. Então, veja o seguinte, além de ter perdido o status, a parte financeira foi para o Ministério, para a chamada super receita. Isso é uma coisa muito importante que precisa ser discutido. Eu fui num congresso, e não era neste governo, era no outro, para trás, em Caxias, dos advogados, tinham quase 5 mil advogados. E o representante do Ministério, que estava representando o ministro, certamente o ministro substituto, não quis debater, saiu. Saiu, inclusive, vaiado do local. E já no meu tempo de deputado estadual, eu fiz um estudo, o que eu penso sobre a Previdência Social, como deputado, já está velho isso aqui. E os argumentos são os mesmos. E naquela época também, olha, 2000, 2001 e 2002, o superávit era de 36 bilhões. Veja bem, isso é uma coisa... Agora, o que acontece? Tudo que é necessário, Bolsa Família, sai da Previdência. Indenizações que foram feitas, sai da Previdência. Aposentadoria da atividade rural. Hã? Da atividade rural nunca contribuiu, mas... Não. O produtor rural, sob a guia do produtor, ele sempre pagou, antes 2,5%, hoje parece que é 3%, coisa desse tipo. Pode ser que tenham que aumentar, estão dizendo que há um déficit. Porque o que é o mais interessante de tudo é que o balanço, que não é este da Seguridade, é verdade, o balanço do governo, ele abstrai os 3 tipos de orçamento, que tem o orçamento fiscal, o orçamento das autarquias, que é da infraestrutura, e o orçamento da Previdência. Hoje, eles fazem um orçamento só, o orçamento das autarquias e o orçamento fiscal junto com a Previdência. E aí mistura tudo, dinheiro não tem marca. Este que é o grande problema da Previdência. Esse é o grande problema da Previdência. Não seria uma saída, doutor Jair, voltar à condição antiga de que existe um caixa da Previdência Social resultante da contribuição dos empregados e dos empregadores, porque é dentro dessa perspectiva que se aponta o superávit. Agora, quando mistura assistência social e saúde, aí o caixa estoura. O senhor não acha que essa reforma deveria se basear nesta separação, como se fosse a separação de poderes? Hoje está tudo misturado. O senhor acha isso viável? Essa seria a reforma necessária? Mas o teu entendimento, Armando, que o dinheiro da assistência social saia do Tesouro? Bom, tem que sair de algum lugar, não pode... Não, a tua ideia. Deverá sair do Tesouro. Eloy Chaves, quando criou, em 1923, as caixas de pensões, que depois se transformaram em institutos, IAPC, IAPB, IAPI, IAPTEC, IAPB, e IPASE, certo? E que depois foi unificado. E que depois foi criado o Simplas. Porque a Previdência vem assim, ela vem aos solavancos. E isso confunde muito o próprio sistema. Sim. Quando o sistema, vamos falar assim, está azeitado, aí vem um governo que quer fazer uma transformação. Mas veja o seguinte, vocês estão se preocupando com uma coisa que até agora não teve déficit, teve porque eu tenho um vídeo que o ex-presidente, o presidente Lula, ele diz, com todas as letras, é ele falando, que no governo agora, que passou, as desonerações chegaram a 500 bilhões. É ele que está dizendo. Eu tenho menos. Agora, o que não pode, o governo está se preocupando com isso, sabe o que representa, viu, a despesa previdenciária e assistencial, viu, no orçamento da União? Sabe o que representa? 18%. Sabe o que representa as outras despesas? 82%. Está aqui. Isso é um trabalho feito, escrito. Então, o que acontece? Da outra metade, a metade dos 82%, a Previdência, vou repetir, Previdência, o custo dela é 18%. Então, as despesas... Contando os beneficiários. Não, dos benefícios da Previdência. Benefícios, são 33 milhões de aposentados, que é o benefício permanente.
que é o benefício mais importante, porque tem licença maternidade, tem uma série tem mais de 100 benefícios, isso que se precisa apurar. Quando foi criada a Previdência Social, cada novo benefício, e na Constituição, ela vem se mantendo, em todas as constituições, vem se mantendo isto, que para cada novo benefício é preciso apresentar a origem do recurso. Não pode dar um benefício sem ter a origem do recurso. Então, esse é o grande problema. Agora, sabe que dos 82%, para nós não perdermos o raciocínio, dos 82%, a metade é para pagamento da dívida da União, a dívida da União, com juros e amortização. E não estou preocupado com isso. Nós temos que ter uma auditoria. O que precisa é uma auditoria em cima da Previdência. Se fizerem uma auditoria em cima da Previdência, realista, para fazer o que tem que ser feito de importante, né? Se o governo fizer isso, não vai ser num mandato agora, que de maneira excepcional houve o impeachment previsto legalmente na Constituição, que um governante que fica com um tempo exíguo, que vai mexer em tudo. Eu nunca vi fazer isso. E com uma preocupação que no início do seu mandato de praticamente 2 anos, ele já extingue o órgão. Mas ele está na mão do Henrique Meirelles. Essa que é a verdade. Ele está fazendo o que o Henrique Meirelles quer. Pois é, mas não é assim. Esse dinheiro, eu já disse como é, esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é do trabalhador, é do empregador, viu? Tem da União, tem dos estados, tem dos municípios. Esse que é o grande problema. Esse é um orçamento atípico. Ele precisa estar balizado pelos fundamentos da Previdência Social, que são cálculos atuariais, e diga-se de passagem, diga-se para o espectador acompanhar, no governo Sarney foi extinta a Secretaria de Atuária e Estatística. Por quê? Porque não proveram os cargos de estatístico, demógrafo, atuário e matemático. Então extinguiram. Então, todas essas coisas que estão fazendo é uma coisa assim, como é que nós vamos fazer uma reforma, botar 65 anos de idade como limite para regiões, por exemplo. Nós, no Rio Grande do Sul, a nossa expectativa de vida no Rio Grande do Sul é de 77,26, expectativa de vida. Mas no Maranhão é 71 a expectativa de vida. Eu estou dando das capitais, hein? No Maranhão. Do estado, perdão. E em Santa Catarina está com uma expectativa de vida acima da nossa, está com 77,29. Enquanto que Alagoas tem 70. Veja, uma diferença de 7 anos. Nós temos um problema, viu, muito sério dessa desigualdade social no país. País muito grande. Você não pode, porque essas pessoas não vão se aposentar. Então deve ser lá embaixo. Sim, vai depender do Agreste. Sim. Né? Vai depender do árido. Eu tenho conversado com muitos prefeitos, doutor Jair, e eles dizem que é uma bomba que está no colo deles e das populações. Afinal, nós moramos em municípios que é a previdência dos servidores municipais. Diz que é uma bomba que vai estourar porque não houve previsão. Vai estourar muito maior, Armando, quando 3.700 municípios que têm arrecadação maior que o fundo de participação dos municípios. Porque você mexer aqui vai estourar muito maior. Hoje nós estamos com 14 milhões praticamente de desempregados e 14 milhões no seguro-desemprego. Então nós estamos falando em 24 milhões. 24 milhões de pessoas, vamos botar por 2, dá praticamente 50 milhões. 50 milhões é 1/4 da população brasileira. Está desempregado. Estando desempregado, não contribui para a Previdência. Ah, sim. E mais, o governo, a parte dele, ele usa e não, vamos dizer assim, paga, não remunera o que ele usa aquele dinheiro. Se ele fizer um empréstimo, o governo não pode fazer empréstimo. Aí vamos para pedalado. Não pode fazer. Né? Mas se ele fizer um empréstimo, ele tem que pagar. Compreende? E o governo não remunera, usa esse dinheiro. Por isso que eu digo, nós temos que fazer uma auditoria para ver o seguinte. Onde é que está o dinheiro que tiraram da Previdência Social originariamente? Pronto. Na década de 50, nos IAPs, subscrição de ações preferenciais do Conselho Nacional. Chefes, são todas as siglas, FNM, etc. Em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento, obrigações dos IAPs concederem empréstimos.
Em 1962, débito da União de 200 bilhões de cruzados. Tem que corrigir isso, tem que fazer a conversão. A construção de Brasília custou 52 bilhões de dólares. Tem que fazer a correção monetária. A Transamazônica, o Rio Niterói, Itaipu, Volta Redonda, saldos apropriados pela União entre 66 e 99, apropriados pela União, tira dinheiro da Previdência, certo? Para tudo que ela precisa, para incentivar a indústria, para desonerar as folhas. 1.584 bilhões de reais. Em que período? Vamos. O período? A partir de 50. Eu vou dizer aqui. Fonte, IPEA, BNDES, Jornal 0 Hora, 24 de 10 de 99. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. A melhor dica para quitar o financiamento da casa é o consórcio de imóveis da Unicred. Você pode negociar um desconto no seu débito e ficar livre dos juros e assim a Unicred ajuda para que você resolva a sua situação financeira. E mais, na própria documentação, informe-se sobre as cartas a partir de R$250 mil e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Eu, Laura e minha mãe, Dina, mando um grande abraço ao governador Jair Soares. Minha mãe gosta muito dele, foi sua funcionária na Secretaria da Saúde. Pede para ele mandar um abraço para ela, Paulo Sérgio. Mandar um abraço para a dona Laura, né? Eu fico muito agradecido. Realmente. Nossa, sério? Ela trabalhou na saúde, eu mando um grande abraço. Olá, e a Luana, fui semana que está falando de Soledade, retrasada nos galpões da Exposol, onde teve o evento de moto, o melhor evento, lugar lindo, pedras preciosas, recomendo este passeio. Já saiu daqui o nosso lodge lá de Soledade. Jean Javarini, Linhares, Espírito Santo, bairro Araçá, muito bom dia, bom trabalho a todos, um abraço ao governador Jair Soares. Pô, lá de longe esse abraço, hein? Muito obrigado. Um alô capixaba, está mandando ele aqui. A Virgínia de Viamão. Jair do povo pobre, do povo trabalhador. Nós vamos eleger de novo, desta vez para governador. Melhor ministro da Saúde, conheci com Adilson Mota, fiz campanha, tínhamos laboratório de remédios, só nosso, Germano Bonô, também deve voltar, Virgínia de Viamão. Lê, por favor, foi eles que nos fizeram fazer campanha aqui em Viamão. A Virgínia está mandando. Muito obrigado, dona Virgínia. Doutor Jair, o senhor referiu o pagamento de juros pelo governo federal e eu consultei há pouco o jurômetro, que é um placar eletrônico que faz o acompanhamento. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o governo federal já pagou para rolar a sua dívida, que já passou 3 trilhões de reais, já pagou 120 bilhões 784 milhões só de juros. Sem amortização. Sem a amortização. Somado a esses saques que eles fazem da arrecadação da Previdência, o país está quebrado. Sim, mas está pegando um dinheiro que não é dele. Que não é dele. Esse dinheiro ele tem destino. É para pagar a aposentadoria, é para pagar os benefícios. É para outra coisa. Não é possível. Mas o presidente foi condenado por pedaladas fiscais, está certo, está errado. Agora, isso aí não tem responsabilidade? Tem que ter, pública? Mas tem que ter. Ministério Público. Mas vem cá, Tribunal de Contas da União? Mas tem uma lei que autorizou tirar 30%. Olha que ele é tão simples. Eu até admito que tem essa mobilidade, essa maleabilidade orçamentária para o gestor. Eu admito. Mas não faça incidir sobre uma área que é dever e obrigação do Estado, que é a área de saúde e a área da Previdência. Que o Constituinte, na famosa Constituinte Cidadã, ordenou como é que tinha que ser feita a arrecadação. Isso não é dinheiro, você não pode tirar dinheiro do contribuinte.
Porque o seguro, esse é um seguro, ele não é espontâneo. O funcionário daqui, quando ele assina o contrato, não pergunto para ele se ele quer participar do INSS. É obrigatório, é compulsório, é solidário. Então, esse dinheiro tem que estar apartado, ele tem que ser capitalizado, ele tem que estar... Como você, hoje, ainda mais com a informática, estava certo, lá atrás, uns anos, não existia isso. Mas hoje, se você tem... Mas imagina um fundo previdenciário, se agir assim, o que vai acontecer? Mesmo privado? Lógico. Vai quebrar. Doutor Jair, o governo do Estado não deveria ter criado há décadas um fundo para suprir as pensões e as aposentadorias aqui para os funcionários públicos do Estado? Ué, mas não foi aprovado pela Assembleia o IPO do Banrisul para gerar um fundo previdenciário? Ele não existe. Não, e depois foi aprovado, foi usado no Caixa Único? O IP, vamos, não quero, nunca gosto de examinar nada do Estado, mas o IP também teve seu tempo áureo, problema de gestão. Eu, por exemplo, morei numa casa em 1939, na rua Dom João VI, onde morou o Coronel Perac, Coronel Pandolfo, Coronel Zanck, Coronel Nicomedes Becon, enfim, podia continuar dizendo o nome deles. Construída pelo IP, carteira imobiliária, hoje o IP não tem. Se os institutos, eles também, Vila dos Comerciários, dos Inapiários, dos industriários, porque tinha dinheiro. Sim. Se você olhar, o custo Brasília é de estarrecer. O custo Brasília, que o Juscelino fez, é de estarrecer, porque quem fez esse trabalho se chama Eugênio Goudin. Quem elaborou todo esse custo Brasília, além do Eugênio Goudin, o Roberto, não é o Campos, é o outro. Agora, como era o nome dele? Agora me esqueci. Bom, só para ter uma ideia aqui, todo o custo Brasília, viu, é uma coisa assim, gigantesca. Foi feito no final de 1950, 53, 58, 55, 50, inaugurado lá em 60, na Brasília. O Juscelino, que fez 55 anos, esse é o livro dele, né? Ele pegou de todos os institutos, e raspou. Vamos pegar qualquer um aqui. A quebra da Previdência e a cidade do ano 2000. Tudo em cima. O Delfim, quando eu mostrei para ele isso aqui, ele pagou, e saiu o ano passado na 0 Hora, eu tenho o recorte, pena que eu não trouxe do jornal, que ele estava pagando naquele dia, em letras do Tesouro, para a Previdência, 80 bilhões o dinheiro na época eu acho que era cruzado, ou Cruzeiro Novo. Né? Ele começou a pagar porque ele se convenceu que o Estado, a União, se apropriou do dinheiro dos trabalhadores e dos empregadores, porque isso custa caro para uma empresa. Ela precisa ter a segurança que o dinheiro que é arrecadado vai dar os benefícios para os seus dependentes e para o próprio beneficiário principal. Agora, veja o seguinte, vamos pegar aqui o Instituto dos Servidores. O Instituto dos Servidores, que eu gosto sempre de dar esse exemplo. Foi construído o edifício sede em Brasília, né? Compra de terrenos para instalação de creches, hospitais, clubes náuticos, já não há, né? Náuticos e sociais. E participação na urbanização das áreas da Península Sul, aqui chamada Península dos Ministros. Além disso, também de responsabilidade do IPASE era construção de 210 casas de 1.500 metros quadrados, igualmente com piscinas, áreas de tênis, etc., além de 383 apartamentos funcionais. Veja bem, se for para o Instituto dos Ferroviários, se for para o Instituto dos Bancários, se formos para todos esses aqui, nós vamos verificar, viu, que rasparam o cofre. Mas por quê? Porque ainda não tinham se aposentado os que começaram em 1923. A força de trabalho naquela época era mais de homens. Então, a aposentadoria se dava 55 anos de idade, as pessoas morriam com tuberculose aos 30, 35, 55 anos de idade e 35 de contribuição. Então, se pegarmos 1923 e botarmos a 1958, nós vamos fazer essa data. Ali que se começou a pagar, não todos de uma vez só. Então, como se dizia antigamente, as burras da Previdência estavam cheias. E o Juscelino não raspou. Claro que o governo tem que repor. Ele tem que repor. Nunca repôs. Não, está repondo.
Porque ele fala no déficit, mas ele tem que repor. Porque as insuficiências orçamentárias e previdenciárias serão socorridas pelo Tesouro Nacional. Porque ele usa o dinheiro. Sim. Essa que não é nem uma colher de chá. Não, então não remunera. Não adianta nem o governo chorar, dizer que está tirando do Tesouro Nacional. Na verdade, ele está repondo o que ele tirou. É lógico. É isso. Ele esvaziou, tirou as reservas da Previdência Social. Aliás, infelizmente, esta reforma na Previdência vai estourar no Zé Trabalhador, porque os ordinários que lá estão protegem os amigos devedores do INSS e os governos podres, né, continuam roubando e retirando dinheiro do trabalhador. Esses desvios da Previdência e da União também têm que ser considerados pelo governador Jair Soares, que está nos dando uma aula de INSS. Eu vejo o seguinte, o problema, Vera, é tão ingrato isso, é tão perverso, é tão ruim essas reformas constantes, porque estão falando, nós temos que resolver o problema do Brasil, para quê? Para credibilidade, confiança, para investirem aqui. Mas vem cá, e esse pessoal vai confiar mais no governo? Se cada vez, por exemplo, a emenda 41 teve a transição. E agora, na lei, na PEC 287 de 2016, ela acaba com essa transição. Compreende? Não pode. É uma cláusula pétrea. Você não pode mexer com os direitos. Você está ganhando X, de repente X menos 1. Aí vem outro governo, é X menos 2. Isso não pode ser assim. Você tem que ter uma garantia. Porque é justamente na hora que a pessoa mais precisa de medicamento, precisa de internação, precisa de ambulatório, precisa até ajudar um filho que ainda não se encaminhou, um neto, uma coisa. Nessa hora que ele precisa, e precisa ter uma recompensa pelo que ele trabalhou, pelo que ele fez. Governador, sabe que outro dia um cidadão mandou aqui com essa questão dos 65 anos e não sei quantos anos de contribuição e tal. Ele mandou dizer, olha, eu gostaria de trabalhar até os 80 anos, só que ninguém deixa. Eu saio de casa correndo risco de vida, vou pegar um ônibus. Pego o ônibus sem ar-condicionado, ônibus lotado, eu vou batendo cabeça até o centro de Porto Alegre. Do centro da parada de ônibus até a minha empresa, eu continuo correndo risco de vida. Pior que isso, quando eu preciso de um atendimento médico, eu não tenho. E aí querem que eu trabalhe quantos anos? Não. Quantos anos? Se aposentar com 65 anos. Depois é o seguinte... Não, contribuição mínima. É que o prazo que estavam querendo aí de 40... Não, 65 anos... 65, 45 para todos, agora já estão diminuindo, né? Já estão fazendo... Porque isso não tem como passar, viu? A reforma como foi encaminhada, não há como passar. Não há possibilidade. A não ser que os deputados e senadores não tenham conhecimento. Parabéns, sempre com a ilustre bancada perfeita. Como é bom ver o querido governador Jair Soares no programa. Que saudade do seu governo. Parabéns por estar aí neste belo programa. Grande abraço ao governador Jair Soares, a Regiane Mota de Porto Alegre. Governador, o senhor acredita então que essa reforma encaminhada pelo governo Temer é um arranjo para solucionar um problema de caixa? Mas isso o ministro Meirelles está dizendo. Estão colocando, se não tiver a reforma da Previdência, não tem como pagar. Quer dizer, uma coisa, os trabalhos sobre a expectativa de vida do Ministério da Previdência, que agora não é mais, agora é uma secretaria, onde o secretário, que eu ouvi dizer, mas parece que é verdade, mas eu ouvi dizer, não tenho prova aqui, ele é da iniciativa privada. Não é da iniciativa privada, é da área privada de seguro. Porque todo mundo isso é tão ruim a Previdência, que todas as seguradoras, quando eu fui presidente da comissão que examinou a PEC 33A de 1995, no governo Fernando Henrique, que eu era deputado federal, o Instituto Atlântico, falo bem alto, me convidou para ir conhecer no mundo os trabalhos da Previdência, tipo Chile, né? Que tinha 22 órgãos de previdência privada, e que hoje só tem 2, e ainda não começaram a pagar os benefícios do plano Pinochet. Porque a previdência privada é uma tristeza. A KPM, por exemplo, eu fiz um seguro para minha mulher, para ela ganhar o ordenado de tenente-coronel do Exército. E naquela época ganhava muito bem. O general que era o presidente da KPM, Raimundo Lins de Vasconcelos Chaves, eu era secretário da bancada,
do PSD na Assembleia, me disse, não, faz de general. Eu digo, mas quanto é que tem que pagar de general? Era muito, eu não pude. Então eu fiz de tenente-coronel. Aí eu fui ler, quando saí do governo, aquela apólice. Atrás, tive que pegar uma lupa para olhar bem aquilo, para ler. Aí podia requerer em vida, quem tivesse pago, né, continuadamente durante 25 anos e receberia em vida durante 25 anos. Que é esse o princípio dos fundamentos da Previdência Social, onde estão embasados os cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos e demográficos. E aí, a minha mulher requereu o primeiro pagamento, R$1,50. Não estou mentindo. R$1,50. Eu deixei juntar esses boletos. A CAPEB funcionava ali nos Açorianos, onde tem a ponte de pedra, né, que está em reforma. E deixei juntar. Quando tinha um bolo assim, eu fui lá. Pois passaram os 25 anos, passaram ligeiro, e nunca passou de R$15. Imaginem os telespectadores se a minha mulher estivesse dependendo só disso aí e eu tivesse morrido. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Pertinente, hein? Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve o rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? Isto mesmo, governador Jair Soares. Em tempos de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável, e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, como eu, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite estas e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Armando, tu estavas com... Pois é, estou aqui pensando... Antes, então vamos pegar um telespectador aqui. Será que a reforma previdenciária não está proposta em virtude de uma eventual queda de arrecadação advinda da também proposta da reforma trabalhista? Desculpe se falo bobagem, mas gostaria de ouvir se há relação. O Luciano, lá de Caxias. Não, relação pode haver, porque a Previdência depende da arrecadação do trabalhador, do empregador, né? Fora as outras contribuições. Pode haver uma relação. Essa reforma trabalhista está sendo examinada. Uma reforma desse porte, ela precisa ser debatida com a sociedade. Você não pode desconstruir o direito social e o direito do trabalhador assim, dar cá aquela palha, da noite para o dia. Essas coisas você tem que discutir. A gente, quando vai comprar uma casa, na vida particular, a gente examina bem qual é o tipo de investimento que vai fazer, qual é o tipo de casa que vai comprar, vai examinar os papéis lá, certidão vintenária, trintenária, vai ver se quem está vendendo não hipotecou, enfim, tem uma série de cuidados que tem que se fazer. Então, uma coisa que envolve 33 milhões de brasileiros com seus dependentes. Você quer fazer numa rapidez e diz assim como se fosse fácil, mês que vem vai passar na Câmara e vai para o Senado e vai passar, porque tem maioria, porque deram emenda. Isso é assim. Mas esse é o Brasil. Não pode ser assim. Parabéns por ter trazido o governador Jair Soares ao programa. Este sabe do assunto, foi o melhor governador para os professores. Na época dele, pagava 2 salários mínimos e meio a nós. Depois veio Pedro Simão e começou toda a derrocada. Abraços a ele, Heloísa Dreyer de Carazinho. Carazinho. Eu fiz um trabalho grande, que se o governo quisesse mesmo, tivesse preocupado, se eu tivesse deixado o Ministério existir, porque alguém entrou de novo agora no programa e não sabe, eu quero repetir, este governo está tão preocupado com a Previdência Social, ele estraçalhou o Ministério da Previdência, desorganizou o Ministério da Previdência, rebaixou o Ministério da Previdência.
Ou seja, não tem mais Ministério Fez o que o Collor fez com o BNH. Acabou. O sistema financeiro habitacional. Por causa de algum empresário lá, mal intencionado, não botou os materiais de acordo. O que falta nesse país é controle, é gestão, é fiscalização eficiente. Porque o recurso nunca vai ter, meus caros jornalistas Paulo Sérgio e Armando Burdi. Nunca os governos vão ter dinheiro suficiente para atender a demanda. Nem quando o Estado começou, porque tinha que fazer... O Palácio levou quase 100 anos para ser feito. Nunca vai ter. É impossível, porque a tecnologia, como um avanço... Hoje tive uma reunião da Santa Casa, apresentaram o relatório. A Santa Casa de Misericórdia, eu não pude estar lá hoje. É um espetáculo que está botando de equipamentos, renovando, modernizando, botando a informática, quer dizer, uma coisa extraordinária, atendendo o SUS, e querendo melhorar ainda mais. E precisa ter gestão. Esse provedor da Santa Casa agora, não que o outro não fosse bom... Alfredo Engler. O desembargador Alfredo Engler, está fazendo um trabalho extraordinário nessa Santa Casa. Grande figura. Vai estar aqui no programa semana que vem. E está com uma equipe extraordinária, o Ricardo Engler, o doutor Júlio, e outros lá. E equipe de médicos que é de dar inveja em qualquer estado. A Santa Casa hoje é referência nacional. E dentro do projeto, doutor, querem acabar com a isenção das filantrópicas. Olha, se tem alguma entidade que faz filantropia, como as Santas Casas, e não observa o que tem que ser feito para ter esse direito, dessa isenção do imposto, não observa, que se retire. O que falta no país, por isso que eu defendo, viu, eu estava falando, uma auditoria da dívida pública brasileira, viu, melhorar os mecanismos de fiscalização. Olha aqui, só entre 2011 e 2016, entre renúncia fiscal, sabe quanto é que foi? 274 bilhões. Renúncia fiscal. Mas vem cá, mas está tirando dinheiro da Previdência. Notícia de hoje. A dívida das Santas Casas em todo o país atinge 20 bilhões de reais. Pediram um auxílio orçamentário, orçamento da União, de 2 bilhões. Depende do Senado, que não quer aprovar. Botam tanto dinheiro fora, tanto dinheiro jogado pela janela da corrupção e não arrumam 2 bilhões para socorrer, o que é um socorro. Total da dívida é de 20 e as Santas Casas estão pedindo 2 bilhões, pois o Senado não quer ceder este... E tudo por quê, Armando? Porque os pagamentos do SUS estão completamente desatualizados. Sim. Mais isso. É uma loucura. É a mesma coisa que a Previdência. O SUS paga mal e leva as Santas Casas a terem esses problemas. O governo não atualiza o que nós temos que pagar no imposto de renda. Não atualiza as tabelas. O governo usa dinheiro da Previdência a seu bel prazer. E vem dizer que tem déficit. Doutor Jair, usou para tudo o que quis. Quando é que o senhor acha que o governo do Rio Grande do Sul vai sair da situação que está? Porque decretou no ano passado a calamidade financeira, estado de calamidade financeira. Quando é que o senhor acredita que vamos sair dessa situação vexatória? Nós temos que fazer também a outra auditoria. Nós não devemos mais nada para o governo federal. Isso já foi pago. Eu não fiz empréstimo, né? E o cobertor é curto, mas para sair disso aí, parece mentira, nós temos que fazer uma reestruturação no Estado. Mas uma reestruturação que não pode também ser assim a toque de caixa. Isso é uma coisa, tem que ser feito... O senhor estava no Congresso quando foi aprovada a Lei Candir? Sim, estava. Que todo mundo aplaudiu a Lei Candir. Só que nunca foi aplicada. Não, eu nunca Mas nunca foi aplicada. Não, se fosse aplicado seria ótimo. E nunca foi regulamentado. Uma das condições, que não era condição, quando o Maluf é do meu partido, né? Ainda é, infelizmente, ele era candidato, eu estava com o Andreasa. E eu disse para o Tancredo que se o Andreasa perdesse, eu daria o apoio para ele. Como de fato dei e votei nele. Foi eleição indireta. Mas antes eu fui conversar, depois ele tomou um café da manhã na casa do João Gabriel Brunelli, em Brasília, comigo, só ele e eu. O João preparou tudo e foi lá para dentro e eu fiquei com o Tancredo. E naquele dia eu disse para o Tancredo, uma das coisas mais impressionantes que tem, e tu sentiste isso na carne como governador de Minas Gerais, são as isenções
dos produtos primários. Tu agora com a fábrica da Fiat, tu está vendo como é que tu está padecendo lá com as exportações. Então, esse é um caso sério. Outro é a dívida. Tu tinha que fazer que nem o Getúlio. O Getúlio assumiu a dívida dos Estados. Tem que ter porque quem é avalista da dívida dos Estados é a União. Essa dívida toda aí, e não paro Agora vê o seguinte, o que adianta nós deixar de pagar 3 anos? Quer dizer, nós temos que parar com essa dívida, porque ela está paga. E eu que não fiz empréstimo, paguei dívida. Eu paguei 105% sobre a dívida ativa do Estado para a dívida da União. E pior, eu peguei que era aquele tempo, aquele ministro da Fazenda do presidente Geisel, que cantava muito... Ora, agora me esqueci. Mário Henrique Simons. Ele impingiu para o Amaral de Souza um empréstimo que vencia 90 e 180 dias. 90 e 180 dias. Eu lembro. Olha, eu quando chegava lá pelo dia 28, 29, eu tremia, porque eu paguei em dia o funcionalismo. Nunca atrasei um dia, porque é importante por causa da arrecadação do Estado. Eu conto uma história que quando me elegi, o Jaime Weinberg, dono da Rainha das Noivas, com várias unidades espalhadas. Arenista dos 4 postais. Queria falar comigo. E naquele tempo, viu, era interessante porque a gente vencia a eleição em novembro e assumia só em março do outro ano. E eu dizia para o Jacob, que era o meu coordenador, Jacob, diz para o Jaime que eu vou atender, mas deixa eu descansar dessa longa viagem, que não tinha, televisão não tinha. Era diferente, você era comício, era no Gogó e 2, 3 debates em Porto Alegre, nada mais que isso. Mas ele insistiu tanto que eu tive que atender, porque era amigo, e ele queria saber se eu ia pagar em dia funcionalismo. E eu não tinha o S do ICM. O S do ICM, que é sobre serviços, o S só veio com a Constituinte de 88, eu saí em 87. E no Estado o S só foi introduzido com a adaptação da Carta de 88 em 89. Nossa. E os efeitos do S só foi lá em 1990, compreende? Bom, aí isso representou qualquer coisa em torno de 40%. Só que na arrecadação. Só que nós estamos falando num estado que tinha 232 municípios e depois ficou com 497. O custo da infraestrutura levou esse dinheiro. Compreende? Mas por que ele estava falando que ele queria saber se eu ia pagar em dia? Porque eu perguntei para ele. Depois eu digo, vou pagar em dia, vou dar o 13º, vou dar risco de vida, vou fazer isso e aquilo. E ele ria. E eu digo, por que está rindo? Ele disse, porque 95% do meu crediário é de funcionário público. Se você diz, olha, vou ver, olha, não sei, vou ver como é que está o caixa. Não era consignado. Não era consignado. Vamos ao ponto final com Gimo, FCDL, Que Comércio e FG Business School. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. A Previdência Social, um item da Seguridade Social mantida por contribuições do trabalhador e empregador, ser deficitária, pensemos o caminho mais simples. Precisaríamos de técnicos atuariais estabelecendo novos percentuais de contribuições. E ponto final, o Jorge Luiz Guelzer, lá de Erechim, está dizendo o que o senhor falou. Tem que ter uma adequação da evolução demográfica. Tem que ter, parar com as renúncias, a desoneração das folhas, sem contrapartida. Elas são feitas sem contrapartida. Se você dá uma desoneração, tem que haver uma contrapartida. Aumentar o emprego. Tem que ter uma contrapartida. Depois, a conjuntura econômica adversa também, ela prejudica. Porque esses 14 milhões de desempregados e os 14 que estão, esses não estão contribuindo. E aqueles estão recebendo o benefício do salário do desemprego. Então, o subsistema rural também tem que ser mexido. Mas tem que ter muito cuidado, porque hoje o que está nos garantindo é a agricultura. O agronegócio hoje para nós é importante. Essa safra vai ser uma safra maravilhosa. Então não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Putz, penso que o ex-governador seria a salvação. A lei do custeio garante superávit da Previdência. Ele tem toda a razão, mas ele precisa nos defender. Estamos desamparados.
Carlos Chagas, em Porto Alegre. Eu vejo que a população está se sentindo desamparada mesmo, meu irmão? Não tem quem defenda, não adianta. Boa noite, parabéns ao ex-governador. Realmente uma aula sobre Previdência. O que falta no país, homens de caráter como ele. O Oswaldinho, lá de Caxias do Sul, está dizendo. Aqui de Horizontina, Henrique Menin. Senhor Jair Soares, como os seus companheiros de partido votarão na reforma da Previdência? Olha, eu vou fazer todo o possível, viu? Já mandei uma carta para todos os deputados federais. Examinei uma nota técnica com um assessor meu, que ainda hoje me assessora, doutor José, Diogo, Cirilo. Examinamos essa coisa e mandamos uma nota técnica da CONAN, que é um órgão do Conselho dos Ministérios Públicos Brasileiros. Então, foi uma carta para cada senador. Alguns eu conheço pessoalmente, outros foram colegas comigo, como o Agripino, no Rio Grande do Norte, etc., e estão lá no Senado. O meu trabalho eu estou fazendo com amor, com espírito público, como disse o Hélio aqui de Soledade. Eu tenho espírito público, viu? O dinheiro que eu recebi como vereador quando saí do governo, que foi uma coisa, o Brizola disse para mim, já ele fizesse uma loucura, pior a eleição que tem é de vereador. E eu disse para ele, verdade, porque eles queriam que eu concorresse a prefeito, e eu disse, não, eu posso ajudar concorrendo a vereador. Mas depois, quando eu vi que tinha 753 candidatos, eu digo, e para o governo, quando eu concorri, só tinham mais 3, né? Que era o Olívio, o Pedro Simo e o Colares, e eu era o quarto. É melhor uma eleição com 4 concorrentes do que com 753, né? E aí eu entrei com um pedido para não receber o dinheiro. E aí o serviço jurídico da Câmara Municipal disse que quem trabalha tem que receber, senão só os ricos, baseados em comentários de Pontes de Miranda da Constituição de 1967, que aí só os ricos poderiam exercer mandatos. E eu, então, o que fiz? Dei para creches, para o educandário João Batista, todos os meses recebia, pagava o imposto de renda e doava. Tem todos esses recibos. Compreende? O governador deveria mandar para Brasília estes laudos sobre as despesas de construir Brasília. Esses deputados não sabem nada e decidem. Veja esta realidade. Eles deveriam ver essa realidade antes de votar estas mudanças na Previdência. O Henrique está dizendo de Alvorada. Para o ponto final, encaminhando já com o governador. Armando. Parabenizar o doutor Jair, nosso grande estimado amigo, pelo conhecimento e pela seriedade de todos os argumentos. E dizer que o senhor está fazendo falta, seja no Executivo ou no Parlamento. Eu fico muito agradecido, Armando, mas eu estou com uma idade já, né? Eu posso dar muito, e hoje estou presidindo uma fundação. Eu tive o prazer de conhecê-lo em 1970. A vitalidade, Paulo Sérgio, é maior ainda. Ele era ponta direita ainda naquela época. É, ponta direita internacional. Mas é que acontece que a idade... Jogou no Brasil na ponta direita? Não é. Ao contrário, no Japão, eu estive lá fazendo um trabalho, lá, a convite do governo japonês, sobre saúde pública e poluição ambiental. Fui 2 vezes no Japão. E lá, quem está na minha idade é que chega a Sherman, que chega aos postos, né? Olha, grande. Falando em saúde e meio ambiente, o Rio Grande do Sul é grato ao senhor por ter tomado a iniciativa de criar o departamento, a FEPAM, e tantos técnicos, se eu começar a nominar agora, um inclusive foi ministro, o Arco Verde foi ministro da Saúde, né? Indicado pelo senhor. Uma equipe técnica fantástica. E o Rio Grande do Sul foi pioneiro na preservação do meio ambiente. E o senhor teve a coragem de enfrentar o problema da borregada. Me lembro que em 71 eu fiz uma entrevista com o senhor e digo, mas o senhor está me dizendo isso em off ou é para valer? Não, é para valer. Aí eu publiquei e causou uma revolução no Estado, pela sua coragem, pela sua determinação, características que enobrece Obrigado, governador. Estamos encerrando, a Armando já está a postos lá. Estava lá sentadinha, ela nunca fez isso, estava sentadinha, né, aparecendo aqui. Olha, mas é minha amiga, muito amiga, muito obrigado. O senhor tem que vir mais no programa, né? Se eu tiver tempo... Eu gosto de ser muito interrompido. Eu gosto de poder expor. Não, eu gosto de debate. Aí vamos fazer debate. Mas para mim dizer exatamente o que eu penso, com base em números, em relatórios, é preciso ter um pouco mais de tempo.
O debate é coisa boa. Mas também não pode ser um debate que nem o espectador em casa pode compreender o que está acontecendo. Debate tem que debater. Tenho né? certeza que todos entenderam o que o senhor disse. E aprovaram. Deus ajude. Muito obrigado, Paulo. Grande. Muito obrigado, Armando. Ok. Jair de Oliveira Soares. Oliveira não usa, tem uns parentes que não gostam. Ah, tá louco. Tudo por causa do João Batista de Oliveira Figueiredo. E o meu avô Celestino de Oliveira Pinto, da mesma árvore genealógica do nosso João Batista de Oliveira Figueiredo, não sei se da sua, lá do Cerrito do Ouro. O senhor esteve com ele lá, comendo um churrasco lá na fazenda. É verdade. Ali, pertinho de São Cepé. E certo? coisa boa esse Rio Grande, né? E o Brasil também. É verdade. É que as pessoas não sabem Pena que o senhor brigou nós temos no pena Brasil. que o senhor brigou com o João Figueiredo. Não deixou ele vir na Expo Inter. Pô, fiquei muito não triste, veio, senhor. Eu fiquei muito ele triste. veio, sim. Né? Não faz essa intriga aí. Na intriga passada, não tem problema nenhum. Muito obrigado pela sua atenção. Sensacional governador, né, Armando Burti? E vamos contar com ele outras vezes, mais vezes, quantas o senhor quiser. Muito obrigado. E tenho certeza que agradamos a todos. Uma infinidade aqui de WhatsApps que nós não conseguimos responder, nem abrir os e-mails, ó. É uma loucura isso aí. Olha aí, tá vendo? Espera, Armando. Tudo contigo. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.